vossa presença, aqui na sede, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. E o objetivo deste encontro convosco é transmitir-vos informações sobre o segundo colóquio relativamente à Abadia de Santa Maria de Celas, ainda no seguimento do colóquio que fizemos o ano transato, mais especificamente no dia 2 de abril de 2022, no auditório do ISEC. Desta feita, o colóquio vai decorrer no próprio Mosteiro de Celas, pela razão óbvia de que o mesmo foi reaberto ao público há relativamente pouco tempo e temos, portanto, esta oportunidade única de realizar o colóquio no próprio Mosteiro de Celas. Trata-se de um acontecimento que não poderia, eventualmente, a Junta deixar no esquecimento, porque, segundo os depoimentos, os escritos mais autorizados, o Mosteiro de Celas, ou a Abadia, terá sido fundada no ano 1221, portanto, terá comemorado os 800 anos no ano de 2021, embora haja depoimentos divergentes acerca do ano da fundação, mas tudo aponta os depoimentos mais avalizados para 2021, 1221, perdão, e daí que os 800 anos tenham sido comemorados, portanto, deveriam ter sido comemorados naquele ano, portanto, em 2021. Todavia, não foi possível, por razões óbvias, em que se prendiam, de certo modo, também com o início do meu mandato. Eu tomei posse em 15 de outubro de 2021, mas cedo me apercebi de que a autarquia aqui em Coimbra ou não se apercebeu ou não se deu conta de que era um acontecimento memorável dos 800 anos, e a Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais entendeu por bem não deixar no esquecimento esse facto, até porque o mosteiro, monumento nacional, tem, de facto, a sua sede na freguesia de Santo António dos Olivais. E elaborámos o segundo colóquio. Esse mesmo colóquio, para esse mesmo colóquio, a Junta de Freguesia teve a sorte de convidar a professora Carla Gonçalves, que aceitou generosamente, e a Junta está-lhe agradecida pelo facto. Ela é que é a coordenadora do colóquio, do segundo colóquio, e, portanto, é da sua responsabilidade a escolha e o convite feito aos diferentes conferencistas. Todos eles, de resto, reputados na matéria, e darei, evidentemente, a palavra à doutora Carla Gonçalves para especificar, para individualizar, escalpelizar o conjunto dos conferencistas e a temática em geral, mas é indiscutível que, digamos, o elenco dos conferencistas é do melhor que há nesta matéria. E para vos dizer, para vos situar, o ano passado o colóquio circunscreveu-se à Idade Média. Hoje, nomeadamente com acento tónico nos famosos claustros do Mosteiro de Celas, e este segundo colóquio vai centrar-se, portanto, nas obras recentes, isto é, posteriores, reconduzidas no século XVI e XVII, que foram introduzidas na abadia do Mosteiro de Celas. Portanto, esse conjunto de conferencistas irá abordar exatamente as obras de conservação ou de ampliação do Mosteiro de Celas operadas nos referidos 2 séculos. A Junta de Freguesia, por sua vez, também agradece à Irmandade de Nossa Senhora da Piedade, acho que no Santa Maria de Celas, a circunstância de ser a anfitriã do acontecimento. E está aqui a Maria Alice Luxo, e eu digo que é um luxo tê-la aqui também. Maria Alice Luxo, como representante da referida Irmandade,
e que também de bom grado e com mãos ambas acolheu esta iniciativa da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Antes de dar, portanto, repito, a palavra à Sra. Carla Gonçalves, quero acentuar que esta iniciativa da Junta, que é de facto iniciativa da Junta de Freguesia, quero acentuar isto, todo o plano, embora com a colaboração preciosíssima, indiscutivelmente, da Sra. Carla, mas a da organização é da única exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia, e por isso é que a Junta de Freguesia não pode deixar de manifestar um certo orgulho pela realização do evento, e também com o objetivo duplo de manter a memória do mosteiro, divulgar a própria Abadia de Santa Maria de Celas junto de um público cada vez mais vasto, e um segundo objetivo também desiderato é que o maior número possível de pessoas, nacionais e estrangeiras, procure o museu, procure o mosteiro para o visitar e ver a riqueza da própria abadia, que a muitos espanta e delicia pela novidade que introduz em muitos aspectos da arquitetura e da arte. Eu dou a palavra agora à Sra. Carla Alexandra Gonçalves para, se assim o entender, desenvolver alguns temas sobre o tema do colóquio, dos conferencistas, etc. Faço favor, Sra. Obrigada. Bom, eu vou ser muito breve, porque os materiais estão convosco, não é? Portanto, não vale a pena estar a repetir matéria. Eu só queria elencar mais ou menos os objetivos deste colóquio, que embora a Junta de Freguesia quis realizar, porque de facto Santa Maria de Celas não se esgota na Idade Média, continua e vive ainda hoje, respira ainda hoje, felizmente, que sobrou parte daquela instituição, que é a Igreja, o Coro e a Sala do Capítulo, pouco mais, porque o resto foi tudo dissolvido depois da extinção das ordens religiosas, no caso feminino, depois da morte da última freira em 1883. E então todo o património foi partido e vendido em asta pública, não é? De maneira que hoje não se consegue reencontrar a configuração para já do século XIX, como ela estava, não é? Quando foi da morte da última freira. Portanto, e até lá, claro que ela sofreu, aquela instituição sofreu inúmeras obras de beneficiação, porque ela foi crescendo em monjas, desde a Idade Média para a Idade Moderna, cresceu imenso, tanto que houve necessidade de fazer um dormitório novo, onde agora é o pediátrico, não é? Portanto, é aquela extensão toda gigante de um dormitório novo, que era o triplo do velho, que desapareceu entretanto, recuou, ficou em ruínas, e foi desmontado e desapareceu. Portanto, toda a área de Santa Maria de Celas ocupava o BCG, a norte, não é? Ocupava o BCG, ocupava o pediátrico, depois vinha a poente até quase aos limites onde agora é o hotel, pronto, e depois a sul também chegava até antes da entrada do Largo da Palmeira, que é o largo que ainda lá temos, não é? Que se entra no Franguinho de Celas, ainda vinha mais para cá. O que é certo é que depois, e era uma zona verde, pura, fazia bem à saúde, tanto fazia bem à saúde que depois foi lá instalado um sanatório, precisamente por causa da qualidade do ar, que hoje, claro, já desapareceu também. Pronto. E então a cidade foi comendo esta instituição, que foi desaparecendo e ficou reduzida à rotunda que lá está, que é a igreja, ao coro, que ainda lá está felizmente, e à casa do capítulo. Desapareceram as cercas, desapareceu tudo mais. Portanto, ela ficou tão abraçada pela cidade que quase ninguém a conhece, não é? Há muitas pessoas em Coimbra, as próprias pessoas em Coimbra não conhecem Santa Maria de Celas, porque está numa zona residencial. Quem é que se lembra ter uma abadia cisterciense, ou uma ex-abadia cisterciense, em Santa Maria de Celas? Foi precisamente a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, então conhecida com este nome, que com os seus esforços de ficar com a igreja, porque tinha uma pequena capela para culto, isto no século XIX, tinha uma pequena capela para culto que não dava vazão aos fiéis, e que pediu ao Estado encarecidamente para ficar com a igreja, e depois ficou também com estas coisas que restaram. Portanto, deve-se esta Irmandade o esforço de ter conseguido manter este edifício com o que nós conhecemos hoje. Pronto. O objetivo, então, os principais objetivos deste colóquio são atualizar e expandir, naturalmente, o conhecimento sobre a abadia
durante as épocas modernas e contemporânea, a partir do património artístico. Isto é um ponto relevante, porquê? Porque não vamos ter um historiador que vai falar com o Walter Rosa, mas vamos ter um colóquio dedicado à história da arte. Portanto, para que se veja que a partir dos bens materiais, aquilo que resiste os bens materiais, os bens artísticos, conseguimos resolver vários problemas do nosso passado, porque os bens materiais, como sabem, são as memórias daquilo que fomos antigamente, e não é só o documento escrito, mas o documento visual, não é? O património móvel e imóvel. Portanto, com esta tónica no património móvel, que é o que lá está, e imóvel, que foi aquele que foi deslocalizado, ou que foi deslocalizado, ou que saiu de celas, ou que ainda está em celas noutros lugares, a par com outro património invisível e imaterial, que é a música. Porquê? Porque não podemos esquecer a música num contexto de cisterna, num contexto de um convento feminino, onde se cantava, não é? Onde se cantava. E o que é que se cantava? E o que se cantava e o que se via é que dava ambiente àquela família que ali vivia intramuros, não é? Portanto, não é só o que se vê, mas é o que se sente e o que se sente a cantar e ouvir. Portanto, eu tive que chamar alguém da música para nos dar uma ideia do que é que se cantava, como é que se cantava destas senhoras músicas, e por isso vamos ter também a música como uma presença efetiva neste programa. De resto, podia dizer o que aqui está, podia dizer é o que é que falta fazer ainda, porque isto não se esgota, este segundo colóquio não vai esgotar o tema. Aliás, Santa Maria de Celas está ainda por estudar. Há muita documentação levantada para a Idade Média, isso deve-se a dois grandes historiadores de Coimbra, esse feito, com excelentes teses de mestrado, de doutoramento e dissertações de mestrado feitas ao longo do tempo. Temos a documentação para a Idade Média toda levantada, chegamos à Idade Moderna e temos um cronista, e temos uma transcrição do Índex da Fazenda, temos as memórias, portanto temos pouca substância, e temos o inventário do extinto convento de Celas, onde se apanham alguns ofícios e algumas coisas, mas já para o século XIX. Portanto, com uma descrição mínima dos espaços que havia durante o século XIX. Portanto, esta matéria tanto o inventário como o livro das obras do Instinto Claustro, que houve obras ali que decorreram no século XIX e XX, são fontes que servem agora para estas conferências, pelo menos para duas destas conferências que agora se apresentam. No fundo, era o que eu estava ali a dizer, Alice, fui um bocadinho egoísta, porque aproveitei este momento para resolver as minhas dúvidas, algumas das minhas dúvidas sobre celas. E são tantas que num dia não chegava. E também não queria fazer um colóquio daqueles que fala tudo e depois no fim ninguém entende e ninguém se lembra. Portanto, uma coisa arejada que nos permita depois falar uns com os outros, conhecer, manter contacto, que é para as coisas ganharem uma esteira e não morrerem aqui. E então eu tenho dúvidas sobre celas. Por exemplo, tenho dúvidas de como seria a primitiva capela-mor ou a capela-mor do espaço do século XVI, quando se fechou com a abóbada de 1529. Como seria a capela-mor? Porque aquela que lá está é barroca. Aquela capela profunda é barroca. Aliás, tem dois retábulos da mesma época, que são os retábulos colaterais. Como seria? Então, chamei alguém para vir falar dos políticos de Celas, que estão no Museu Machado de Castro, para ver se conseguia fazer uma reconstituição. Para ver se nós temos um aroma de como seria aquela estrutura que desapareceu, como desapareceram inúmeras. Portanto, e assim se foi montando de pequenas obras, de pequenos problemas, para atingir o geral, não é? Como é que era o retábulo, para ver como é que era a capela, como seria a capela-mor, como é que era a música, para ver como é que se vivia, o problema de uns cachorros que lá aparecem. Uns cachorros são uns cachorros, não é? Para sustentar umas asnas de um telhado. É um problema micro, mas que vai esclarecer problemas macros, inclusive de obras que foram deslocalizadas e que estão agora no Museu Machado de Castro. E depois, para rematar, os dados sobre os espaços secularizados, que isto é o que remata, não é? Os espaços secularizados depois da extinção das obras, e para isso recorre-se a uma pessoa fascinante cá de Coimbra, que tem aquela coleção magnífica de fotografias, que é o Alexandre Ramires, que tem uma coleção magnífica, e conto com as fotografias dele para mostrar e revelar aquilo que os nossos olhos já não alcançam. De maneira que, basicamente, é isto. E também um assunto muito pertinente. Aliás, se esse assunto fosse resolvido, já teria valido a pena haver este colóquio, que é o problema da estrutura pétrea dos capitéis, dos famosos capitéis de Celas. Não é uma patologia que eles apresentam, mas é um problema de estrutura que a Raquel Misarela vai, desde logo, revelar à comunidade, que é muito importante, que é importante para Coimbra, é importante para o país, é importante para a arquitetura ciência e para todos os claustros ciências do mundo, da Europa, não é do mundo, claro que não é do mundo,
que é da Europa Ocidental. Eu não vou revelar o que é que ela vai apresentar, mas como consequência daquilo que ela vai apresentar, urge, e isso depois devemos falar a seguir, tomar medidas urgentes para que não desapareçam esses elementos que são únicos no país. São capiteiros do século XIII, da segunda metade do século XIII, que desaparecendo perde-se todo um registro que faz memória. E só para acabar, os 800 anos ainda estamos no prazo, porque os historiadores, especialmente Luís Repas, com a sua tese de doutoramento que foi premiada o ano passado, sobre as esposas de Cristo, descobriu, e ele vai estar presente, claro, numa conversa com o Walter Rosa, descobriu documentação que é muito pertinente. Portanto, só em 1231 mas isto era bom não se pôr, que era para não estar a fazer spoiling, não é? Não se faz spoiling. As pessoas não, já vi, não vou lá. Aquela comunidade monástica de Enceladas, que eram Enceladas empardadas, aquelas mulheres estranhas que por acaso até era bom nós fazermos só um colóquio sobre as empardadas aqui, as das Celas da Ponte. Curiosíssimo este movimento da Idade Média e muito rico em perspectivas até psicanalíticas. Isto era bom fazer até uma coisa transdisciplinar para se ver a questão agora não interessa. Então, só em 1231 é que aquele espaço, aquela igreja, aquele oratório passa a integrar Cister, a ordem de Cister. Já era para ser regulada antes, para ter uma regra, porque aquelas mulheres enceladas viviam sem regra monástica, não é? Portanto, elas deviam ser reguladas antes, mas só em 31, já depois da morte de Dona Sancha, que foi em 29, é que este espaço foi entregue a Cister. Portanto, estamos até 2031, não, como é que é? 2021 a 31. 2031 com tempo para fazer vários colóquios. Portanto, fica o desafio aberto, não é? Podemos fazer vários colóquios até 31. Pronto, e assim termino. Muito bem. Isso significa, no seguimento do que disse a doutora Carla, que a Junta de Freguesia vai prestar um serviço provavelmente inestimável à cultura de Coimbra e à cultura nacional. E se há, de facto, esses alertas, como nós próprios verificamos numa visita recente que fiz a proposta na preparação do colóquio ao Mosteiro de Celas, e são nítidos os sinais de risco de degradação e de perigo de extinção de um valor de objetos de uma riqueza inestimável para o país. É isso que eu queria dizer. A senhora quer dizer alguma coisa, Alice? Só que em relação à Irmandade Nossa Senhora da Piedade de Celas, que é muito importante também todas estas iniciativas porque chamam a atenção para um património que é único, de que a Irmandade apenas é cuidadora, não é? Portanto, e a ideia é que as pessoas vão conhecer, mas com algum conhecimento, não é? Que é para perceberem também o que é que nós temos ali, que não é um monumento igual a muitos outros, é um monumento muito diferente, com muita história e que nos liga a toda a Europa, não é? Portanto, nós falamos de Cister, automaticamente lembramos-nos de outros monumentos, não é? E não nos lembramos que temos aqui na malha urbana, por isso fica perdido este exemplar único. Irmandade não é apenas, eu tirava apenas cuidadora. É fazer um trabalho que todos devemos agradecer, desde já. Muito bem. Mas juntos vamos sempre mais longe, não é? Juntos, Portanto, isto juntos somos mais fortes. Só funciona se portanto, as pessoas, quanto mais nós espalharmos o que é, não é, este conhecimento sobre o que é o monumento, mais fácil todos nós nos tornarmos cuidadores daquilo que temos como património, não é? Muito bem. A apresentação do projeto está feita. Eu gostaria só de perguntar sobre como é que são as entradas e como é que as pessoas podem proceder à inscrição. Muito bem. Vem na página eletrónica da Junta, está lá tudo especificado. É por inscrição. Por inscrição, mas eventualmente, se aparecerem pessoas não previamente inscritas, também são acolhidas de bom grado, naturalmente limitadas à capacidade do espaço. É evidente. Foi aqui dito que no visita recente notou-se que há um período de algum desaparecimento. Já houve algum contato com algumas entidades responsáveis pelo património sobre esta problemática, sobre esse período destes importantes objetos? A doutora Carla quer... Bom, como se sabe, todo este edifício, tudo aquilo que lá está, toda aquela estrutura foi intervencionada com obras de conservação que terminaram há relativamente pouco tempo. Portanto, salvo alguns detalhes que, enfim, que a Irmandade já apontou e que agora não fazem sentido dizer,
há um problema estrutural que eu não posso dizer qual é, porque só no colóquio é que vai ser revelado, que tem que ser tratado com pinças, porque não era com estas obras de restauro que se via a luz ao fundo do túnel. Portanto, a comunidade científica ficou a par desde logo, não é? Depois da doutora Raquel Miserella revelar o que é que se passa com a estrutura daqueles capitéis. Custa-me estar a falar de uma coisa que eu não posso revelar já, porque tem que ir assim já. Então, De maneira que este colóquio também serve precisamente para dar o primeiro pontapé de saída, não é? Lançar um problema para a comunidade e para as instituições que presentes estão e que presentes ouvirão da necessidade de se tomarem medidas que já estão ideadas por nós. Mais ou menos isso que eu posso dizer. É uma espécie de bomba retardador. Sim. No fundo é assim, o problema vai ser apresentado, mas também vai ser apresentada uma possível solução. Exato. Portanto, e é essa solução que não se vai falar agora, porque Claro, para claro. depois também Nem estão o convidados problema, para vir ao nem o problema. Estão convidados para vir ao colóquio, como é óbvio, não é? É logo a primeira conferência que vai dar, não é uma conferência, é uma conversa no claustro. Aliás, a estrutura deste evento é muito flexível, é plástica. Divide-se entre conversas informais no claustro, conversas informais, não, dirigida, neste caso, para a doutora Raquel Miserella. Depois vai haver uma conversa também no meio da manhã, uma conversa entre um arquiteto e um historiador sobre a rotunda. E depois vai haver o formato normal de conferências normais, com coautoria ao singular. Portanto, é assim uma coisa mais elástica. Para viver até o espaço, não é? Sim, para se viver o espaço, exato. Para nos apercebermos também das potencialidades Sim. contemporâneas num espaço que é do século XIII, não é? Sim. Muito bem. É assim. Mais alguma pergunta, uma questão? Está tudo clarificado? Obrigado pela vossa presença e sempre pela vossa disponibilidade em partilharem as iniciativas da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Agradeço-vos muito. Muito obrigado. Obrigada.